Então, continuando aqui, o tema relacionado ao campo psi, esse material que vai ser colocado aqui hoje e compartilhado, ele tem uma, talvez seja das maiores evidências da necessidade de mudança de paradigma do campo físico como sendo o fundamento de tudo para o campo psi, que dá conta de explicar uma série de fenômenos que o campo físico sozinho não consegue atingir. E esse fenômeno da experiência de quase morte é QM, e tem inclusive experiência fora do corpo, que vai ser apresentada aqui agora, algumas características típicas, eles permitem é, mostrar, né, como que os aspectos que são colocados aqui como características, né, de campo psíquico, do campo psiquântico, que já foram é, descritas anteriormente, como que esses fenômenos eles vão reforçando essas características. Então, lembrando isso, né, que a experiência o campo psiquântico ele é mais amplo do que o campo físico. Essa é sempre a nossa premissa, né? E em destaque aqui tem dois aspectos que nós vamos trabalhar. Primeiro, aspectos que a partir do campo físico não tem explicação, né? Nós vamos mostrar uma série de aspectos relacionados à EQM que o campo físico não consegue explicar. A ideia de que só existe o campo físico. Ele não consegue explicar. E segundo, são situações em que o cérebro está praticamente inoperante. O cérebro do mundo físico. Então, nós vamos reafirmando cada vez mais, e principalmente através desses destaques aqui, como que existe uma realidade que grande parte dos materialistas, fisicalistas, buscam não enxergar, né? Eles não querem considerar isso porque isso atropela o paradigma materialista, fisicalista deles. Bom, o que eu vou descrever está relatado em resumo num livro que chama EQM, Experiência de Quase Morte. Esse livro ele é escrito por um médico que fez um grande relato de várias características dessas experiências. E eu estou pegando aqui bem o resumo que ele faz num determinado capítulo, né? Eu estou separando aqui algumas, alguns temas, né? Em relação ao tempo, por exemplo, o que que a experiência de quase morte é, nos diz em relação à ideia de tempo comum que nós temos? Primeiro, as descrições são essas, né? As pessoas que passam por essa experiência, é claro que tudo que está relatado aqui não quer dizer que todas as pessoas que passaram pela experiência tiveram todos esses descrevem todas essas características. Cada um descreve alguns aspectos dessas características, né? Alguns aspectos apenas. Mas é interessante que quando nós conseguimos juntar tudo, nós formamos esse cenário que vai ser colocado aqui agora. Então, em relação ao tempo, algumas pessoas descrevem que tem uma sensação nítida de que o tempo deixa de existir. Ou seja, tudo parece ser simultâneo. Isso nos remete àquela ideia do emaranhamento quântico, né? Por isso que a gente sempre fala campo psiquântico, com características do psiquismo associadas a essa mesma ideia de quântica, da física quântica, mas para além dela. Outro aspecto, né? As pessoas têm uma percepção de cenas do passado, porém sem nenhum controle da pessoa. As cenas passam simplesmente, elas não estão ali pensando, escolhendo alguma coisa que vai ver, que não vai ver, que vai aparecer para elas. As coisas aparecem, como elas falam, numa tela de cinema. Simplesmente elas percebem que existe uma descrição de cenas da vida delas
e que já passaram, né? E elas percebem o que está acontecendo, elas são levadas por aquilo simplesmente. Terceiro, aparecem cenas do futuro também, né? Em que a pessoa sabe que se relaciona com ela. Alguma coisa que eventualmente vão ser descritas e colocadas ali como cenas do futuro dela. Ela tem certeza que é aquilo que está sendo colocado ali, ela tem uma percepção clara que é essa informação que ela está recebendo. E também visões sobre o futuro para o nosso planeta e para o mundo de uma maneira geral. Algumas também têm essas visões. Então, lembrando que uma pessoa não tem todos esses aspectos. Pode até acontecer, mas geralmente ela tem algum desses aspectos. Então, relacionado ao tempo, né? Segundo aspecto, pensamento e consciência. Elas colocam o seguinte: o processo de pensar é extraordinariamente rápido, quase que simultâneo, se não, talvez simultâneo, sem nenhuma ordem sequencial. Tudo emerge de uma só vez. Então surge um quadro pronto de pensamento, né? E não nessa linha de sequencial que nós fazemos, que depende da forma como o nosso cérebro opera. Então, elas têm uma percepção para além desse funcionamento ou operação cerebral. Subitamente, tudo sobre o universo parece ser esclarecido. Algumas descrevem isso. Então, algumas questões que elas tinham, de repente, está tudo muito óbvio, muito claro, muita luz naquelas informações que elas estão recebendo. E a consciência de fatos que acontecem em outros locais. Tem algumas que são até transportadas para alguns locais, chegam lá e veem algumas coisas acontecendo ali, e depois, em alguns relatos, eles vão posteriormente identificar o que é que está acontecendo, que se aconteceu aquilo, realmente tinha acontecido aquele fenômeno, ó, aquilo que ela teve acesso. Então, é a consciência, mas até mesmo um transporte para aquela região. Quanto ao corpo, a separação nítida do corpo, sensação de separação nítida do corpo, existindo fora dele. As pessoas, inclusive, veem seu corpo lá, por exemplo, numa maca, na cama, né, numa mesa de cirurgia, ela vê o corpo estendido lá em algum lugar. Se teve um acidente, vê o corpo lá no local do acidente, e elas estão fora dele. Está aí a experiência também fora do corpo. Então, essa sensação de que existe fora do corpo é um aspecto muito forte, porque você está fora do próprio cérebro que estava ali, parado, né? Junto com o corpo. Segundo, os sentidos ficam incrivelmente aguçados, mesmo sem o corpo físico. E uma das questões mais fortes é essa, né? A visão sem os olhos. As pessoas veem as coisas acontecendo, só que o olho físico está lá, obviamente, no corpo, né? Então você já saiu do campo físico há muito tempo. Terceiro, livre passagem através de paredes, de obstáculos físicos e de estar viajando além do planeta. Então as pessoas são simplesmente viajam, elas não escolhem fazer isso, não é uma imaginação, elas percebem que acontece essa passagem. Atravessam parede, laje e aí por diante, né? Elas saem realmente do corpo e inclusive os obstáculos físicos relacionados à matéria, eles deixam de existir. E é muito interessante também relacionado ao corpo a não sensação de dor, né? Muitas vezes um acidente, uma coisa muito forte que aconteceu fisicamente, a pessoa sente uma liberdade imensa, porque não tem dor, não tem nada, né? E apesar do corpo às vezes estar todo quebrado, né? Ossos quebrados, etc. Se for um caso de acidente, né, por exemplo. Em relação aos sentimentos, né, grande parte delas destacam isso: alegria, felicidade, libertação, esquecimento de tudo, que é um aspecto muito interessante, porque tem uns que falam assim que nem até esquecem naquele momento dos familiares, né, de tudo. É uma plenitude mesmo. Sem conflitos com o mundo, uma integração com tudo que existe, né? Essa integração não é só com as pessoas, mas com a natureza de uma maneira geral, com o universo, com o planeta, uma harmonia com a existência e muita paz e bem-estar. Então, os sentimentos também são questões que
mostram, né, que os sentimentos não estão lá associados diretamente ao cérebro. A pessoa já deixou o cérebro há muito tempo, né, já deixou o corpo. Sensações de presença, né? A sensação de uma presença especial e amorosa, muitos deles descrevem, né, algum ser que está ali, alguma pessoa, e elas percebem. Essa presença pode ser visível, pode ser apenas um sentimento de presença. Percepção de uma luz totalmente diferente da habitual. Geralmente essa luz é mística e brilhante. Então não é, é uma, eles descrevem como luz, né? Mas aí tá até com L maiúsculo, porque é algo mais do que simplesmente uma lâmpada acesa ou, né, alguma coisa assim. E o encontro com ser de luz ou com seres de luz. Então sempre muitas delas descrevem essa presença nesse estado de experiência, né, que ela está tendo ali. Outro aspecto muito interessante é a comunicação. A comunicação com seres que estão presentes não inclui necessariamente palavras. É uma comunicação que não é verbal, tal como a gente está fazendo aqui. Mas ela se faz, né? Ela acontece, essa comunicação. O entendimento amplo de questões abstratas relacionadas à vida e ou ao universo. Então, esse entendimento de questões que antes não estavam claras na vida dela, né? Questões muito ligadas aos valores, talvez, que pode acontecer, ou situações que elas nem tinham pensado a respeito. Então, de repente, tem clareza daquilo. E comunicação direta das pessoas, né? Uma comunicação extrasensorial, né? Ou com as pessoas, ou com aqueles que estão em contato com eles, né? Com aquele ser de luz que eles chamam, aqueles outros seres que estão presentes. Encontro com pessoas, né? Muitas delas relatam encontro com pessoas que já partiram para outra dimensão da existência. É, ou então, inclusive, contato com parentes que já haviam partido. Interessante aqui que alguns deles relatam que alguns desses parentes, inclusive, pode ser algum antepassado que não chegou a conhecer em vida, né? Eu lembro de uma pessoa que relatou que encontrou com a avó materna, só que quando ela nasceu, a avó já havia morrido, né? Então, ou já havia partido. E ali ela tinha certeza que era a avó dela. A informação estava clara para ela. E daí por diante, né? Muitas pessoas têm esses encontros com seus antepassados, filhos, pais, mães, etc. E uma presença viva, não é uma imaginação ali. Você tem certeza, você percebe que está acontecendo. Em relação ao espaço, né, nós iniciamos falando em relação ao tempo, em relação ao espaço, as pessoas chegam em algum lugar sobrenatural, né? Algum lugar que não é bem especificamente um lugar que a gente está aqui vendo, né? Uma montanha, nós estamos aqui, a paisagem, o mar, né? Mas sobrenatural porque ele está além, né? E além da própria natureza específica. Mas é um lugar que descreve, né? Com plantas, com pessoas, com construções, com água, com montanhas, céu. Cada um tem uma descrição, uma percepção desse lugar. A estadia em um lugar especial também, às vezes de plena paz e luz. Agora, tem muito interessante isso aqui. Às vezes, esse lugar especial pode ser com paz e luz, mas outras vezes pode ser de escuridão e sofrimento. Alguns relatos são muito impressionantes, né? A pessoa entra numa dimensão, num lugar onde tem uma sensação muito pesada, né? De energia muito densa e muito sofrimento presente, né? Às vezes até sons, né? Gritos, e ela não consegue entender por que está ali, o que está acontecendo. Mas também tem as pessoas que relatam e a maioria delas relatam que às vezes tem muita luz, muita paz. Eu creio que isso está muito associado ao estado de consciência da pessoa, que é aquilo que ela vai cultivando ao longo da vida dela.
né? E algumas relatam isso, que depois que passaram por esses processos, a vida delas mudam, né? Aliás, todas elas relatam isso, mas aquelas que têm uma percepção de locais muito difíceis, né? De energia muito densa e sofrimento, elas chegam decididas a mudar totalmente os processos de vida delas, que elas afirmam que não estava indo para um caminho bom, né? Às vezes muito egoísmo, muito materialismo, né? Muitos sentimentos não resolvidos ou mal trabalhados. Elas decidem que vão mudar de vida e deixam isso como um recado para a gente que está aqui, né? Para todos nós. E descrevem também que havia uma barreira, que elas falam, havia uma barreira que eu não poderia ultrapassar, e tive que voltar. Todos eles, né, parece que todos eles chegam num ponto em que eles têm que fazer uma escolha, ou então chega um ser de luz e fala, olha, daqui para frente você não pode seguir, aqui é uma barreira, aqui, né, uma linha de cruzamento, a partir daqui você não passa, né? E a pessoa volta para o corpo, por isso mesmo que é uma experiência de quase morte. Ela relata essas experiências, né? Ela tem alguma coisa a continuar, a cumprir, por alguma razão. Muitas delas voltam assim, sem querer voltar, né? Poxa, estava tão bom lá, né? E eu queria continuar lá onde eu estava, né? Quando esse espaço é um espaço de luz e, e, e muita paz. E elas falam que não, eu queria continuar lá. E às vezes elas retornam ao corpo, né? Retornam até sentindo dor, sentindo com uma série de sentimentos assim de, poxa, né? Tava tão bom. Mas tem uma barreira que não passa, a ideia que parece que fica subjetiva aqui, subentendida, aliás, é que se ultrapassar não voltaria mais ao corpo. Então não poderia nem mesmo estar fazendo esse relato que elas fazem. Então, de uma maneira geral, a ideia de campo psiquântico é onde tudo isso acontece, né? Então, é a dimensão mais ampla que a dimensão do espaço temporal que nós vivenciamos, que nós temos, né, aqui com o corpo físico, né? As vivências relatadas indicam que a pessoa, em plena consciência, atinge uma dimensão além do campo físico, né? Isso é bem interessante, né? Em plena consciência, atinge uma dimensão, e essa dimensão está além do campo físico. Então, no campo físico, não tem uma explicação plausível para isso. Mas talvez o interessante é lembrar que não é só ali que existe, né? A ideia do campo psiquântico é essa que está colocada nessa frase. Os fenômenos relacionados à experiência psicológica, qualquer experiência psicológica nossa, né? Os nossos pensamentos, sentimentos, as próprias sensações, e etc., tanto as experiências comuns, né, vinculadas ao nosso estado normal de consciência, isso que nós estamos fazendo aqui, quanto também essas experiências de EQM e experiência fora do corpo, sugerem que o psiquismo não tem uma origem no campo físico, mas situa-se num campo mais amplo, além do espaço-tempo, que é o campo psiquântico, ou seja, mesmo essa experiência comum nossa, ela já é uma experiência no campo psíquico, né? Só que nós estamos, digamos assim, amarrados, né, ainda. Nós estamos, de certa forma, condicionados, presos ao nosso campo físico, ao cérebro, e aí tem essa sensação, né, de, de uma, de que está tudo acontecendo só no mundo físico. Mas, na verdade, o campo psi é toda a nossa experiência e toda a memória, né, tudo que fica registrado está registrado no campo psiquântico. É essa a ideia que vão construindo nessa série de vídeos que estão colocando aqui. Então, encerrando o nosso esse vídeo e depois a gente volta para trazer mais um pouco de dados sobre a ideia de campo físico.